O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que vem sido cada vez mais frequente. Provavelmente, assim como eu, você também deve ter ouvido e percebido que muitas pessoas estão apresentando esse problema, que é o transtorno do pânico. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Eu estou recebendo aqui a psicóloga Daniela Fernandes. Dani, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Estação Saúde. Muito obrigada pelo convite. Estou bem contente de estar aqui novamente. Dani, para a gente começar, afinal de contas, o que é transtorno de pânico? Então, transtorno de pânico, né? Quem nunca ouviu falar, né? Algo que está muito frequente hoje. O transtorno de pânico, ele é um transtorno ansioso, é um transtorno de ansiedade. Existem vários transtornos de ansiedade, para quem não sabe, né? Nós temos as fobias, agorafobia, fobia social, fobia específica, transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade generalizada. Temos vários tipos de transtorno de ansiedade. O transtorno de pânico é um deles, é um transtorno mental. Todos os transtornos de ansiedade, eles têm uma característica em comum, que é o medo e a ansiedade excessiva. Porém, eles têm algumas particularidades. O que caracteriza o transtorno do pânico? O transtorno do pânico, ele é caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados, imotivados. O que é um ataque de pânico? As pessoas que têm ataque de pânico, elas sofrem de um surto abrupto, intenso, de medo e de muito desconforto. Nesse surto de medo e de desconforto tem alguns sintomas, tanto físicos quanto psicológicos. Os sintomas físicos são, para que vocês conheçam e talvez se identifiquem, né, ou conheçam alguém que esteja passando por isso. Os sintomas físicos são calafrios, tremores, náuseas, parestesias, que são a sensação de tremor, de formigamento, dor no peito, aperto no peito, falta de ar, sensação de sufocamento, náusea, sensação de desmaio, são alguns sintomas físicos, né? Tem outros também e temos também os sintomas psicológicos. Os sintomas psicológicos são desrealização, que é quando a gente se sente estranho em relação ao nosso ambiente, despersonalização, aquela sensação de parece que eu estou saindo de mim mesmo, né? E tem dois sintomas psicológicos muito frequentes, né, no transtorno do pânico, que é no ataque do pânico, que é a sensação de morte, a pessoa tem uma certeza que ela vai morrer, ela tem aquela sensação muito forte, e a sensação de perda de controle. Então, parece que eu vou perder o controle de mim mesmo. Esses são alguns sintomas do ataque de pânico. Para você ser caracterizada como uma pessoa que tem transtorno de pânico, você precisa ter esses ataques de pânico de uma forma frequente, ou pelo menos ter uma vez, e a partir da vez que você teve o ataque de pânico, você começa a desenvolver um medo e uma preocupação de desenvolver novos ataques. E aí você começa a fazer uma esquiva, um comportamento de esquiva, ou seja, você muda o seu comportamento com medo de ter outros ataques. Isso caracteriza o transtorno de pânico. Muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Porque o que a gente percebe nas pessoas, assim, na época que eu trabalhava como enfermeira, eu percebia que algumas pessoas às vezes tinham... Não seria necessidade a palavra, né? Mas muitas vezes tinham crise convulsiva, que o pessoal chamava de conversiva. Tinha algumas coisas assim que tirava a pessoa da sua razão, assim, né? E aquilo, a primeira vez que eu vi, me chocou muito, porque na faculdade a gente não ouve falar muito sobre isso. A gente trabalha mais a parte física, né? Fisiológica. Sim. E a parte mental a gente tem em um semestre, né? Eu sempre digo que, meu Deus... a faculdade, na verdade, ela é como se fosse um quadro branco nos entregue e a gente vai, né, escrevendo nesse quadro ao longo da nossa vida profissional, porque quanta coisa a faculdade não nos ensinou, essa é a verdade. E hoje a gente percebe, acho que principalmente, eu não sei se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir, mas me parece que após a pandemia ficou muito mais evidente, assim, né, as pessoas estão cada dia mais... se isolando, né? Dentro da minha área da sexualidade, eu fiquei chocada. Harvard divulgou recentemente que há toda uma estimativa de que os jovens vão transar cada vez menos.
né? E isso se dá ao fato de ficarem cada vez mais sozinhos, né? Então, são muitas reflexões aqui, a Dani trouxe aqui muito conteúdo, né? Em relação a algo que é inerente, né? É real. Nós não estamos trazendo coisas assim que são, né? Nossa, parece tão distante, né? E quando tu ouve, realmente parece, mas quando tu conhece alguém que tu ama, e aí tu vê a pessoa tendo esses sintomas, né? Essa fobia, esse medo de parece que vai morrer, aí realmente tu percebe que é algo palpável, né? Não é algo que tá muito distante da minha realidade. Hoje, como que funciona o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é feito por um psicólogo ou por um psiquiatra. Então, se você que está assistindo tem algum desses sintomas, tem se sentido desconfortável, está sofrendo com isso, procure um psicólogo, um psiquiatra, que são os profissionais adequados para fazer esse diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ser feito com cautela, né? Por isso que é sempre importante procurar um profissional de confiança, porque assim, uma coisa que é importante a gente entender, você ter um ataque de pânico não necessariamente quer dizer que você tem transtorno de pânico, porque muitas coisas podem causar ataque de pânico. Um momento de estresse, um momento de extremo nervosismo pode né, causar um ataque de pânico. O uso de algumas medicações, algumas doenças, né, como alterações na tireoide, doenças cardíacas, podem causar sintomas de um transtorno de pânico. Inclusive, tem outros transtornos mentais que dentro dele a gente tem ataques de pânico. Por exemplo, agorafobia é um transtorno de ansiedade. Ela tem ataques de pânico dentro dela. Se você, toda a vida que lembra de uma situação muito traumática que você viveu, vem um ataque de pânico. Isso não é transtorno de pânico, isso é um transtorno do estresse pós-traumático. Então, é importante procurar um bom profissional para fazer essa avaliação, para entender de fato o que está acontecendo. Então, e o ataque de pânico, do transtorno de pânico, ele é inesperado. Né? O do transtorno do estresse pós-traumático, ele acontece quando tu lembra de uma situação, por exemplo, ou numa fobia social. Tu tem um ataque de pânico quando tu está num ambiente social e com medo de ser avaliado. Aí você tem um ataque de pânico, mas não é transtorno de pânico, é uma fobia social. A fobia até só para explicar, porque tem várias pessoas que nos ouvem que às vezes nem sabem o que quer dizer, né? A fobia social, a pandemia, ela fez o quê? Ela nos trancou dentro de casa. E todo mundo tinha muito medo de pegar o Covid. Então, em curtas palavras, né? E hoje muita gente ficou, o que seria a fobia? As pessoas têm medo do convívio social. A Covid, né? A gente sabe que a disseminação dela ainda não acabou, né? Existem ainda, infelizmente, pessoas morrendo por isso. Mas o medo, ele se expandiu, né? Aí já seria, não é só o da Covid, aí já gerou o medo de contato com pessoas, é isso? Sim, a gente percebe muito, assim, a gente diz que é a pandemia pós-Covid, que é a pandemia da saúde mental, né? Sim. Então, a pessoa, quanto mais ela se isola, mais ela se acostuma com aquilo. E é muito mais difícil ela ter o convívio social. E o isolamento é um preditor, é um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, né? E a fobia social, ela tem uma característica também que é o medo da avaliação das pessoas. Então, eu estou num lugar, será que as pessoas estão me olhando? O que elas estão falando, né? Aí, se eu tiver um ataque de pânico, né, no meio de um público, isso não quer dizer que eu tenho um transtorno de pânico, né? Mas que eu tenho a fobia, que também pode ter sido agravada por conta da pandemia. A gente tem visto bastante essas situações. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Não sai daí, porque o assunto é muito interessante. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o transtorno do pânico, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato. O rato urina em média de 60 a 80 vezes por dia, porque ele tem uma bexiga muito pequenininha, então ele urina muitas vezes por dia. E aonde ele passa, se ele for portador, reservatório da leptospira, ele vai depositar através da sua urina por onde ele passar e urinar. Ele pode urinar em cima de alimentos, de fruta, de legumes, de verduras, pode urinar em cima de sacos de alimento, pode urinar em cima de latinha de cerveja, de refrigerante, ele pode urinar em cima do lodo, da água de esgoto, no lixo. Em todos os lugares onde passar, ele pode urinar.
E a urina do rato, a leptospira, ela pode durar muitos dias, dependendo das condições ambientais. E o homem, quando for manipular, dependendo das condições do pé, da mão, se tiver algum ferimento, pode adquirir essa leptospirose. Então você fique atento. Quando chove muito, não deixe criança estar tomando banho naquela água suja da chuva, porque a água arrasta consigo essas bactérias por onde passar e pode contaminar a pessoa. Ambientes, um paiol, onde você mora, se tiver rato, cuidado com o pé no chão, ande sempre protegido com a sua bota, cuidado com as mãos em manipular esses locais, tudo isso pode contaminar. A leptospirose é uma doença séria que acomete o homem, o fígado, pode acometer os rins, pulmões e pode levar à morte. Mas a leptospirose tem tratamento. Pode se tratar através de antibióticos. A leptospirose tem cura. Alguns casos mais sérios pode levar ao óbito, tá bom? E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. O nosso assunto de hoje é transtorno do pânico. Eu estou recebendo a psicóloga Daniela Fernandes. Dani, em relação às características, né? Quais são as principais características que uma pessoa com transtorno do pânico tem? Então, as principais características de uma pessoa que tem pânico são a ansiedade antecipatória. O que é a ansiedade antecipatória? É quando a crise de pânico nem aconteceu, mas eu já fico imaginando. É o famoso colocar o carro na frente dos bois, né? Então, eu já sofro por antecipação, por algo que nem aconteceu. Uma outra característica também é a esquiva fóbica, ou seja, eu começo a mudar o meu comportamento com medo de ter novas crises. Então, eu não vou... eu tive uma crise de pânico dentro do meu carro, então eu não ando mais de carro. Eu tive uma crise de pânico sozinha, então eu não fico mais sozinha. Então, a pessoa vai fazendo essa esquiva comportamental, né? Uma outra característica também é a hipervigilância. A pessoa que tem transtorno do pânico, ela passa a ter uma hiperatenção nas coisas. Então, ela fica sempre em estado de alerta, preocupada que algo ruim possa acontecer. E nesse estado de alerta também, ela começa a ficar muito atenta ao seu próprio corpo. Eu costumo dizer que o paciente que tem transtorno de pânico, ele tem os olhos voltados para dentro. Se ele sente o coração bater um pouquinho mais rápido, ele já fica com muito medo, vou ter um infarto, vou passar mal. Ele fica focado nas sensações corporais. E é nessas sensações corporais que faz ativar o ataque do pânico. Meu Deus, que difícil, né? Ao mesmo tempo que é tão importante o autoconhecimento, o próprio autoconhecimento que ele usa contra, né, seu próprio favor. O transtorno de pânico, ele pode acontecer hoje em qualquer faixa etária ou tem alguma específica? Qualquer faixa etária pode acontecer, tá? A gente tem crianças com transtorno de pânico, idosos, adolescentes. Em idosos é um pouco mais difícil, até porque essas reações fisiológicas estão um pouco mais amenas, assim. Em crianças também é mais raro, mas tem. Agora, em adultos, no início da fase adulta, é bem comum. É a fase que geralmente eles começam a apresentar e a buscar 18 ajuda. Ali? Isso, início da fase adulta, né? Eles começam, geralmente, às vezes eles começam ali com 18, 17, mas não procuram ajuda. É uma crise de ansiedade daqui a pouco, mas quando eles começam a ir para o ambiente de trabalho, que começa a atrapalhar mesmo, aí a maioria é na fase adulta.
E qual a diferença hoje de uma crise de ansiedade para um transtorno do pânico? Então, todo mundo pergunta isso, Eu assim, imagino. né? A crise de ansiedade e a crise do pânico é basicamente a mesma coisa. Porque no senso comum a gente fala crise de ansiedade, né? Mas quando a pessoa diz que tem uma crise de ansiedade, ela está tendo um ataque de pânico, que é falta de ar, tontura, tremor. Eu acompanhei pessoalmente uma crise e assim, é uma sensação de impotência, era uma adolescente. Estávamos numa igreja, um lugar assim amplo, né? Estava acontecendo, enfim, culto, né? E ela começou a apresentar a falta de ar e eu vi que ela foi assim incomodada para o banheiro e aí eu fui atrás, porque, né, o instinto enfermeira mesmo não atuante, a gente não perde, né? E eu comecei a perceber que ela começou a se sentir muito mal e chamei a irmã e, enfim, acabou que tivemos que levá-la para o hospital, fui junto. E assim, é muito triste, né? Chega lá, a contenção... Desesperador. É desesperador, assim. A impotência de tu querer fazer algo pela pessoa e tu não poder ajudar é muito difícil. Eu já fui psicóloga hospitalar, né? E uma das coisas que a gente recebia muito na emergência, pacientes achando que estavam infartando com ataque de pânico. Sim. Muito comum ser, né, enfermeira, sim, sabe? Na minha época não era tão frequente quanto é hoje, já vai fazer quase 15 anos que eu... Quase não, quase 10 anos que eu estou fora do ambiente hospitalar. Mas eu percebo pelos amigos, né? Pessoas que relatam, assim, né? O quanto a ansiedade é algo que a gente não pode brincar. Não é uma coisa assim que... eu controlo, né? Eu tenho domínio sobre isso. Não é bem assim, né? A gente tem que entender, estamos aqui com muita seriedade trazendo esse assunto para te falar que é algo muito mais sério do que você imagina e que as consequências, né, Dani? Eu quero muito que a gente não termine esse programa sem falar sobre isso. Com certeza. As consequências do transtorno do pânico, da crise de ansiedade, chame como você achar melhor, as consequências que ela pode trazer à sua vida, caso você não trate, né? A gente tem aí 2 minutinhos, né? O que pode causar o transtorno de pânico? Então, o transtorno de pânico, ele pode ser causado multifatorial, tá? Quando a gente fala de transtorno mental, é diversos fatores. Sim. Então, genética, parte fisiológica, a parte ambiental, tua história de vida, histórico de abusos, pessoas que são fumantes, têm uma grande relação, pessoas que vivem no estresse crônico, passaram por luto, por perdas, por situações estressantes, o ambiente, a genética e também questões de personalidade. Tem algumas pessoas, né, dependendo da sua personalidade, você tem uma tendência maior, uma sensibilidade maior no desenvolvimento de transtornos mentais, tá? Então, a personalidade, a genética, né, se você tem pais com algum tipo de transtorno de ansiedade, depressão ou bipolaridade, você tem uma chance aumentada de desenvolver transtorno de pânico, né, até pela questão da genética. Então, são esses os fatores, é um conjunto, tá? Eu tive um trauma, eu vou ter um transtorno mental? Não, senão todo mundo que tivesse trauma ia ter transtorno mental. Sim. É um conjunto. Entendi. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo e a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre transtorno do pânico. Eu estou recebendo a psicóloga Daniela Fernandes. Dani, falamos ali no segundo bloco sobre a questão das consequências. A gente vê hoje que existe uma galera muito consciente sobre a importância de cuidar da saúde mental, mas ainda existe um público muito relutante, né, que se acha aí o forte. Né? Eu já ouvi de algumas pessoas, já passei por um infarto, não vai ser uma ansiedade que vai me parar. Você não brinca com coisa séria, que com esse tipo de coisa a gente não brinca. Quais são as consequências de uma pessoa que já teve uma crise, ou uma pessoa que sabe que sofre de ansiedade e se ela insiste em não tratar? Então, Gabi, uma das coisas que as pessoas perguntam, ansiedade mata? Pânico mata? Não mata, porém é um caminho para isso. Então, assim, quais as consequências? Quando você tem uma crise ou um ataque de pânico, você não vai morrer se você não tiver nenhuma complicação cardíaca, né? Mas, quanto mais você tem, tive um ataque de pânico hoje, outra crise amanhã, outra crise no outro dia, ao longo do tempo, você fica mais suscetível a desenvolver problemas cardíacos, hipertensão, AVC. Então, se você deixar de lado a sua saúde mental, a sua saúde física vai gritar. Então, quando você é exposto a muitas crises de pânico e crises de ansiedade, ao longo do tempo, o seu corpo fica mais suscetível ao desenvolvimento dessas doenças, tá? Até porque
Acho que todo mundo tem alguém na família que tenha, né? Uma pressão alta, diabetes. Então, tu já é 50%, né, com chance de ter. Se você não cuida dos seus hábitos de vida, né? Atividade física, alimentação, a saúde mental hoje, que já virou até, né? Um incluso, né, para isso. Antes não entrava, mas eu sempre que eu falo para alguém, não basta cuidar da atividade física, da alimentação e tu não cuidar da tua saúde mental. E hoje, como que o psicólogo, né, o profissional, eu indico muito para terapia, eu acho, né? Eu não sei se foi para ti que eu falei, mas eu ando falando isso em palestra, em tudo quanto é lugar, já nem sei mais para quem que eu falei, mas eu acho que se os nossos adolescentes iniciassem lá no ensino médio a terapia, se tivesse uma grade curricular, né, que não obrigasse, mas que incentivasse, nós teríamos jovens muito diferentes, porque a terapia é para todo mundo, né, não só para quem tem ansiedade, que fique bem claro que eu sou a maior fã do trabalho das psicólogas, eu acho que eu sou o exemplo disso. Eu era uma pessoa antes e sou outra depois, então... Só para as pessoas que estão em casa entenderem como que o psicólogo pode ajudar no sentido da ansiedade. Então, né, para a pessoa que tem ansiedade, que sofre de algum transtorno ansioso, o psicólogo é uma excelente ferramenta, né, para não querendo vender meu peixe, mas a gente vê muitos resultados, né, já vendendo, assim. Mas, assim, o tratamento para transtornos ansiosos, né, inclusive o transtorno de pânico, é com acompanhamento psiquiátrico, medicação e terapia, psicoterapia. Tem pessoas que sofrem anos com ansiedade, mas tomam só a medicação e não fazem a terapia. Como que o psicólogo ele te ajuda? Primeiramente, ele vai trabalhar com a psicoeducação, ele vai te ensinar o mecanismo do pânico e da ansiedade, como ela age no seu corpo, como ela age em você, e ele vai te ensinar estratégias de relaxamento, de controle da ansiedade, exposição. Então, a gente expõe o paciente com segurança, junto com ele, a situações temidas para que ele perca o medo dessas situações. Então, o psicólogo ele vai te ajudar desde ensinando sobre o transtorno, para você entender como ele funciona dentro de você e para você conseguir dar um stop quando as crises virem, né? E também te ensinando diversas técnicas e trabalhando os seus pensamentos catastróficos, os seus medos, as suas angústias, entendendo um pouquinho da tua história de vida. Então, ele vai te ouvir, te acolher e te auxiliar nesse caminho do transtorno ansioso, né? Seja qual dele for, né? Se nós tivéssemos um recado aí para deixar para o pessoal que sofre de ansiedade, que muitas vezes eu ouço algumas pessoas, tem aquelas que são negligentes, mas tem aquelas que já tratam há muito tempo, né? E esses dias eu até ouvi um desabafo de uma amiga. Será que nunca mais, né, eu vou me livrar dessa ansiedade? E a gente percebe assim que o nosso mundo ele está caminhando para cada vez nos deixar mais ansiosos, né? Qual recado tu deixaria? O recado que eu deixo, né, para quem sofre com ansiedade, para quem está com a saúde mental abalada, primeira coisa, procure ajuda, não tenha vergonha, é um problema de saúde como qualquer outro. Se você tem pressão alta, se você tem diabetes, você não vai buscar ajuda? Então, por que a sua mente é negligenciada? Procure ajuda, cuide da sua saúde mental, cuide da sua qualidade de vida, se alimente bem, faça exercício, cuide das suas relações e não negligencie a sua mente, porque ela interfere no seu corpo e na relação com as pessoas que você ama. Então, cuidando de você, você também está cuidando de quem você ama e a vida fica muito mais leve, né? Então, não se envergonhe disso, né? Todo mundo passa pelos seus problemas. Ter ansiedade, a ansiedade é um sentimento natural, mas quando ela te atrapalha na tua vida, aí a gente está indo para um campo patológico. Não tem problema procurar ajuda, é sinal de força e de coragem, e não de fraqueza. Podemos dizer que as pessoas ainda têm estereótipos e preconceitos em relação ao tratar a saúde mental? Podemos. Eu recebo até na própria clínica, tá? Eu vim porque meu marido forçou, minha mulher forçou, e eu não tomo medicação de jeito nenhum porque é coisa de louco. Que triste, né? né? É coisa de louco quem não cuida da saúde, né? Exatamente, gente do céu, quando alguém me fala, né, só vai no psicólogo quem é louco, só vai no médico quem procura doença. É inacreditável, né, a gente em pleno século XXI ainda ouvir frases como essa, né, gente? Se existe algo, né, se ninguém te disse isso, sempre que eu falo em palestras as pessoas entendem, soa como egoísta, né, mas a pessoa mais importante da sua vida é você, né, a gente não deveria colocar as outras pessoas, mas todos nós, tanto homens quanto mulheres, aprendemos, né, fomos educados e criados para cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, e só faltou alguém te dizer, né, e de você não precisa. E aí, quando a gente tira um tempo, quando a gente começa a olhar para nós, primeiramente é um caminho sem volta. Porque você percebe, né, como que eu vivi até aqui sem olhar para mim. Depois, você começa a observar e perceber que há muito trabalho a fazer, mas ao mesmo tempo vem um sentimento muito grande de culpa.
Eu poderia estar fazendo muitas coisas ao invés de estar aqui, né? Quantas pessoas que às vezes desistem, né? Não sei como é que é lá no teu no consultório, mas comigo acontece bastante, até porque a sexualidade é muito tabu. Então, cada vez que tu começa a olhar para essa área, vem muita coisa que às vezes tu não quer mexer. E com certeza não vai me admirar se tu falar também que isso acontece lá, né? E acho que a gente pode encerrar falando a questão da aderência, né, Dani? Eu acho que quando as pessoas começam o tratamento, elas precisam entender que é só o profissional que pode dar alta. Você não pode, gente, se dar alta, né? Para você mesma, né? Isso não existe. Nós precisamos, se nós começamos um tratamento com um profissional, é o profissional que vai dizer, olha, você pode caminhar sozinho, né? Tu tá super bem, né? Que bom, fico feliz e tal. Fala um pouquinho sobre essa questão da aderência, que eu acho bem importante. Sim, uma das coisas que eu recebo muito no consultório são pessoas que estão em crise, porque pararam a medicação e pararam a terapia porque, já estou bem, né? Acontece que o tratamento ele tem um tempo para começar e um tempo para terminar, como qualquer medicação e como qualquer tratamento. Então, a gente precisa ter um início, um meio e um fim, e aí depois uma manutenção. Então, mantenham nos seus tratamentos, né? Por que parar? Né? Não se mexe em time que está ganhando. Tá então, dando se certo. está indo bem, tá ótimo. A partir do momento que você, não, agora eu estou bem, converse com seu psicólogo, com seu psiquiatra, dá para parar? E aí ele vai fazendo o desmame aos pouquinhos. No caso do psicólogo, a gente vai distanciando as sessões e no caso do psiquiatra, ele vai desmamando a medicação. Então, mantenham-se em tratamento. E quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando dos outros. Com certeza, com certeza. Essa é uma matemática que é infalível. Dani, muito obrigada. Mais uma vez foi ótimo, né? É sempre muito bom conversar contigo. Deixa aí, né, para quem gostou, quem quer te procurar, onde que te encontra, telefone, Instagram, fica à vontade. Então, né, eu estou no @psicodanifernandes, que é o meu Instagram. Me procurem por lá, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, para agendar consulta, para conversar. Eu estou sempre lá, vou colocar uma caixinha de perguntas logo após o programa sobre show. transtorno de pânico. Quem ficou com dúvida pode perguntar, fica bem à vontade que eu estou lá à disposição para conversar. Mais uma vez, muito obrigada. O programa Estação Saúde encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.